esqueci o nome dele, porque estava no Instagram há pouco, no WhatsApp, mas eu esqueci o nome, mas muito bom. Gente, 16 horas e 2 minutos, acho que a gente pode começar? Vocês acham que sim? Vamos lá, então, né? Olha, eu não sei como é que faz para eu transmitir tela para vocês, tá bom? Então, não vou transmitir. Eu vou falar com vocês um pouquinho, né? Nossa temática geral é direito e política. Essa temática nós já discutimos ela, fizemos uma discussão, foi bastante rica, né? Embora curta, né? Fizemos em mais ou menos 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas no fórum, né? Mas foi restrito aos inscritos e agora aqui neste canal, né? Aqui no canal da LADIC, nós temos oportunidade de outras pessoas poderem participar também. As pessoas estão entrando aí, tem 9 pessoas ainda, mas já é bastante, né? E eu não sei se aqui dá para, fora o chat, né? Não sei se dá para ouvir outras pessoas. Então, assim, eu estou preparando uma coisa mais monóloga mesmo, tá bom? Uma fala um pouco mais individual, minha, com relação ao que nós temos de discussão. Mas, assim, sinta-se à vontade aí para poder fazer perguntas aí no chat. Eu vou pedir para a Delcida ela monitorar isso e anotar, que aí eu fico prestando atenção só no que ela está falando, que fica mais fácil para mim. Tá bom? Alguém tá falando do microfone? Esse microfone aqui é uma raridade que eu achei jogado ali, e aí eu coloquei, fiz um esquema aqui para poder segurar, para ver se dá certo, que o meu ontem não estava funcionando de jeito nenhum. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, então? Vamos começar o que interessa, né? Já passamos aí 4 minutos do tempo que estava programado. Vamos começar, então? Pessoal, é o seguinte, a discussão que nós estamos começando a fazer, né, fizemos no fórum, e eu acho que seria interessante, primeiramente, a gente localizar essa discussão nos objetivos do fórum, né, deste primeiro fórum online que nós estamos fazendo, que tem como temática geral a democratização do ensino do direito. Né? Eu acho bastante importante essa temática do fórum, acho que a LADIC e a Favenorte e a coordenação do curso de Direito como um todo acertaram muito nessa temática, porque diz respeito à amplitude, né? É ampliar horizontes, né? A gente sai de um mundo estritamente acadêmico. Nós, como acadêmicos, nós, como parte, né, da academia, nós precisamos perceber que nós somos um público privilegiado, né? Nós fazemos parte de uma elite social, né? Não financeiramente falando, mas uma elite social, né? Que no Brasil funciona quase que como uma casta, né? Quase, não uma casta não, é quase como um estamento no Brasil, né? Usando esses termos, essas terminologias da sociologia weberiana aí. Né? Por quê? Porque não é todo mundo que tem acesso. Né? A possibilidade jurídica do acesso ela está colocada, né, na Constituição. Né? O direito é para todos, a lei é para todos, né? Mas quando a gente parte para a análise da realidade humana, né, da materialidade da realidade humana, a gente percebe que a sociedade ela é dividida em classes específicas, que essas classes elas se subdividem não apenas entre aquelas que detêm e que não detêm capital financeiro, dinheiro, né? Mas existem outras formas de capital que as pessoas acumulam ao longo da vida, e eu vou voltar aqui mais uma vez ao Weber, ao Max Weber, né? Mas, sobretudo, neste conceito, ao Bourdieu, né? Um filósofo, sociólogo francês, Bourdieu, que ele vai dizer do capital cultural. Né? O capital cultural é um capital que a gente alcança, a gente vai acumulando ao longo da vida, a gente herda muito dos nossos pais, né, que proporcionam para a gente não apenas educação de qualidade, mas proporciona para a gente acessos distintos, né, a lugares, a fazeres, né, só o fato de uma família, ela poder, de um adolescente, de um jovem, poder dizer que contou com a presença do pai e da mãe em casa, que teve oportunidade de brincar, teve oportunidade do pai e da mãe ler um livro para eles, né, um livro de histórias, né, isso força a imaginação do indivíduo, e isso vai criando capital cultural no indivíduo, né, e existem muitas famílias que não, infelizmente, não conseguem, não podem, não conseguem acumular este capital cultural, e não apenas o capital
financeiro, né, propriamente dito, mas existem outros capitais também que vão classificando a gente na vida, o capital social, o capital político, e o capital simbólico, cultural e por aí vai. Então, o tema que nós estamos discutindo no fórum, né, a democratização do acesso ao direito, é isso, é você ampliar horizontes, é nós que estamos na academia, nós que somos privilegiados de alguma forma, né, por poder criar esse debate, por poder fazer esse debate, fazer as leituras que nós fazemos, fazer as discussões que nós fazemos, a gente está pensando também em formas diferentes, formas alternativas de abrir esse espaço para outras pessoas, né, para que outras pessoas também possam fazer parte desse debate, para que outras pessoas também tenham voz e atuação. Então, democratizar o ensino do direito é algo fantástico, sabe? E é bom que quem esteja pensando isso sejam justamente os protagonistas do direito no país, né? E por isso eu parabenizo aqui publicamente a Favenorte, parabenizo publicamente o curso de Direito da Favenorte, né? Nas pessoas da professora Wellen e do professor Fábio, que estão na coordenação. Eu parabenizo os professores e os alunos, né? Na pessoa dos dois, tá bom? E onde que a temática que nós vamos discutir hoje, ela se enquadra, né? Discutir política e discutir direito como dois elementos, duas caras, né? Duas faces de uma mesma moeda, né? Eu acho, gente, assim, sinceramente, eu coloquei isso no fórum, né? Coloquei de forma bem clara no fórum, isso, que eu acho muito complexo qualquer ideal, qualquer análise que seja feita que, de alguma forma, tente separar estes dois elementos, né, direito e política. Eu acredito que são irmãos siameses, né, são gêmeos, nascem juntos e permanecem juntos. Durante a semana, foi colocada aí nas redes sociais, no Instagram, foi colocada uma enquetezinha, eu achei bastante interessante, com relação a... Foi feita uma pergunta na enquete, né, se as pessoas achavam que direito e política eram elementos separados uns dos outros. Eu acreditei piamente que a maioria das pessoas fosse responder que eles são inseparáveis. E, assim, para minha surpresa, eu percebi que uma quantidade significativa de pessoas, né, colocou lá acreditando que elas seriam separadas, né, que haveria necessidade de separar esses dois elementos. E durante a semana, quando eu vi o resultado da enquete, eu fiquei me perguntando por que será que as pessoas pensaram isso, né? E eu acredito que eu saiba o porquê disso, né? Quando a gente vai fazer uma análise um pouco mais panorâmica, né, sobre a convivência social, né, um pouco mais panorâmica sobre a ordem social, sempre virá à tona dois espectros específicos, né? Dois fantasmas específicos de toda discussão sobre ordem social, e um deles é o Estado, né? O Estado e a política, né? Como uma coisa acaba fornecendo subsídio para que a outra aconteça também. Nós nos organizamos, nós somos indivíduos que pertencem, né? Estamos aí imersos a uma ordem social, estamos na sociedade. E desde que nós começamos a pensar essa ordem social, começamos a nos pensar, né, como sociedade, nos pensar como indivíduos coletivamente, que vivem coletivamente, nós sempre pensamos também, ao mesmo tempo, a existência do Estado e o porquê da existência do Estado. Né? Qual a necessidade, qual seria a necessidade, né, a conveniência de haver um Estado que organize a sociedade? Será que os indivíduos não são capazes de se organizar sozinhos? Será que... Aí algumas discussões acabam aparecendo, né? Sempre para poder tentar demonizar o Estado, quando a gente vê aquelas discussões sobre o Estado ele é paternalista, o Estado fica, né, acredita que o indivíduo é filho, que o indivíduo ele é incapaz, ele fica tentando suprir o indivíduo, assim como o pai, né, tenta proteger o filho de tudo o tempo todo, né? Dizendo onde o filho pode ir, onde o filho não pode ir, pegando na mão do filho. Nós temos uma visão do Estado de que o Estado ele é paternalista, de que o Estado está sempre aí, né, nos conduzindo, colocando regras, colocando limites, e que isso seria prejudicial ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento da sociedade. E, assim, é saudável pensarmos isso, fazermos esses questionamentos. É sempre importante fazermos esses questionamentos, porque o que nós estamos fazendo é o seguinte: estamos admitindo que existe essa instituição social de coesão e de coerção, que é o Estado,
e admitindo que existe uma sociedade, né, e que a sociedade ela não está alienada ao Estado. A sociedade ela está olhando para o Estado de frente, encarando o Estado de frente, né, e esse olhar que a sociedade dá ao Estado é um olhar importante porque a sociedade cria o Estado para que o Estado lhe sirva. Nós temos que, sobretudo nessa ideologia liberal, né, desde que pensamos o liberalismo, a democracia como parte do liberalismo e parte do Estado, é importante nós compreendermos o seguinte, que o Estado existente, ele serve à sociedade, ele deve servir à sociedade, não o contrário. Não é a sociedade que deve servir ao Estado. O Estado ele deve servir à sociedade e servir aos indivíduos. E quando a sociedade ela olha para o Estado e reflete, e critica os limites que o próprio Estado às vezes tenta impor sobre a sociedade, nós fazemos isso a partir de um instrumento intrinsecamente necessário para essa discussão, que é o instrumento do direito. Nós olhamos para o Estado, nós, sociedade, olhamos para o Estado e criticamos a postura do Estado e tentamos regulamentar, né, tentamos trazer o Estado para as nossas rédeas, nós que somos sociedade, nós fazemos isso a partir do direito. Né? O direito é o grande instrumento que a sociedade tem para se colocar frente ao Estado e se colocar dentro do Estado. Também eu construí uma alegoria no dia do fórum, que até deu brincadeira, mas eu vou fazer ela de novo. Eu gosto de pensar o seguinte, que quando nós estudamos, nós analisamos essa relação entre Estado e sociedade, eu gosto de pensar que o Estado é como se fosse um ônibus e a sociedade é como se fossem as pessoas que vão usar esse ônibus para se locomover. Ou seja, o Estado ele é apenas um instrumento, ele é apenas um veículo, né, que serve aos passageiros, aos seres humanos, né, nós que somos sociedade. Só que este Estado, esse ônibus, ele não se dirige sozinho. Então, os indivíduos, né, a sociedade, ela se coloca na posição de decidir, de discutir, né, democraticamente, a partir do diálogo e a partir da divergência e a partir da convivência da divergência, decidir quem vai guiar esse ônibus, né, como, para onde esse ônibus vai nos levar, quem vai guiá-lo, né, quem vai decidir o caminho correto, sempre sabendo que a gente pode parar o ônibus e voltar pelo caminho que fizemos, né, e dar a volta. E nós fazemos isso a partir de que instrumento? Aí vem o outro ponto, que é o ponto da política, né? É a partir do direito, né? O direito é aquilo que salvaguarda o indivíduo da própria sociedade, salvaguarda a sociedade do próprio indivíduo e salvaguarda os dois do próprio Estado, para que o Estado não seja tirânico, né, para com o indivíduo ou para com a sociedade, existe o direito. O que é o direito? O direito nada mais é do que a imposição de limites do poder do Estado. Né? Quando a gente pensa no direito individual, o direito é isso. O direito é dizendo, é um instrumento que diz ao Estado qual é o seu dever, né? O seu dever é o de garantir os indivíduos, né? Aquela ideia de que tudo o que não está proibido é permitido, né? Então, somos livres, né? Vivemos essa filosofia, reproduzimos essa filosofia da liberdade, mas o Estado ele tem sim uma tendência, se o Estado é dirigido por seres humanos e seres humanos são imperfeitos, o Estado tem sim sempre uma tendência de imposição. É uma entidade, gente, que detém muito poder, né? Por isso essa necessidade também de divisão da autoridade do poder do Estado, né, em diversas casas, né, temos de um lado o legislativo, temos de outro lado as instituições de controle, né, como é o poder judiciário, temos o poder executivo, né, há essa necessidade de divisão dos poderes, né, para que o poder não fique concentrado em uma única pessoa, em uma única instituição, mas o Estado, independente de ter o seu poder dividido, ele tem sim sempre uma tendência a ser autoritário, a agir, né, de modo autoritário, talvez até tirânico, não gosto de usar essa palavra não, mas há sempre essa tendência, né, do abuso da autoridade, e o direito aparece sempre como um mecanismo de controle, dizendo, olha, Estado, você tem obrigações, mas parte dessas obrigações é proteger o indivíduo, inclusive de você mesmo. Nós, como indivíduos, estamos organizados em sociedade a partir do direito. Este eu disse no fórum isso, né? É o grande muro das lamentações do indivíduo na modernidade, na contemporaneidade, é o direito. É onde a gente vai, né, lamentar
qualquer ato de abuso que exista contra nós, seja de um comerciante, seja de um policial militar, seja de um professor, seja de qualquer instituição, seja de um particular, qualquer abuso, né, que ocorra perante o indivíduo, o grande muro das lamentações é o direito. Né? Agora, como que o direito age? O direito age intrinsecamente a partir da política. Né? O ato do fazer direito é um ato político. Né? O próprio exercício profissional dos advogados é um ato político, é um ato do discurso, e principalmente um discurso onde está intrínseca a divergência. Né? Sempre sabemos disso. Os consensos, gente, eles são construídos, é uma construção. Né? Nunca temos consenso perfeito. Né? Sempre temos a abdicação. A gente abdica de algumas coisas, de alguns desejos, de alguns quereres, né, em prol de caminhar para frente. E o direito alcança isso através das divergências. A divergência ela é importante. A divergência é quando vai para uma mesa pessoas que têm posicionamentos diferentes, grupos que têm posicionamentos diferentes, divergentes, e eles se colocam à mesa para conviverem. Ultimamente a gente tem percebido uma nova ética, né, uma nova moral que tem surgido, e a gente, a partir dessa moral, tem construído uma nova ética, que é a ética do inimigo. Né, pensarmos sempre que existe um inimigo que deve ser derrotado, que deve ser aniquilado, né? Se você pensa diferente de mim, então você tem que ser aniquilado, né? A era dos cancelamentos nas redes sociais, né? Os bloqueios, né? Se você pensa diferentemente de mim, eu vou lá e te bloqueio, né? Eu mesmo vou dizer de mim mesmo, né? Eu já saí de vários grupos aí, de WhatsApp, da família principalmente, né? Quem nunca? Né? Porque às vezes a gente, né, uma coisa é falar, né? A gente está aqui falando teoricamente, a gente está falando intelectualmente, todos nós somos seres humanos e a gente, tem hora que a gente chega a alguns limites, né, da emoção. E todos nós, às vezes, perdemos a paciência com alguma coisa, porque é tão insuportável, né, conforme for o discurso que a gente analisa, que a gente está vendo, que está sendo colocado. Isso que eu estou falando independente de teologia política. Tá bom? Todos nós temos, né, não apenas na discussão política, em qualquer outra discussão, todos nós acabamos nos colocando nessa posição de, olha, se você está comigo, você está comigo. Se você não está comigo, então vai para o lado de lá da trincheira, que nós somos inimigos. Estamos construindo, infelizmente, essa moral e essa ética do inimigo, que não é democrática, né? Não faz parte da democracia, não faz parte da ordem que nós desejamos, né? Da ordem constitucional que nós desejamos para o país, para a ordem social que nós construímos e que nós idealizamos, né? Essa ordem, e nós vamos encontrá-la no direito e na política, é uma ordem da convivência. Né? Por que eu falo da convivência? Porque a sociedade, sobretudo depois que a gente começa a complexificar a ideia de sociedade, uma coisa é aquela sociedade simples, minha família, eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, ou eu, minha esposa e meus filhos. É uma coisa onde há uma identidade muito próxima dos indivíduos, onde os indivíduos eles se identificam muito proximamente àquele grupo, né? Eu e minha família é o máximo que existe para mim. Defendo com unhas e dentes. Eu falo mal da minha mãe, mas ninguém pode falar mal dela, né? Há um sentimento de pertencimento muito grande. Mas quando a gente visualiza a nossa inserção em sociedades mais complexas, né? Onde eu convivo com indivíduos, onde eu tenho alunos, onde eu tenho pessoas, prestadores de serviços, que eu dependo deles, que eles dependem de mim, quando a gente pensa essa lógica da divisão social do trabalho, mas que são números, né, são indivíduos, pessoas que talvez tenham ali um CPF, eu não me preocupo em decorar o nome de algumas pessoas, né, algumas pessoas também não se preocupam em decorar o meu nome, mas nós estamos numa convivência onde não há esse sentimento de pertencimento, onde essa identidade ela é mais líquida, tomando aí as palavras do Bauman, do Zygmunt Bauman, né? O que a gente vai perceber é o seguinte, há um distanciamento dos indivíduos enquanto liga social, né? Essa liga, esse cimento que numa sociedade simples como é uma família, uma comunidade pequena, que garante a união, a coesão social, quando a gente percebe sociedades maiores, um país, uma nação, né, uma cidade inteira, o mundo como um todo, né, estamos vivendo aí o grande momento da globalização através das mídias sociais, desse fenômeno fantástico que é as redes de comunicação social,
nós temos uma tendência a nos individualizarmos cada vez mais e de buscarmos essa proximidade com alguns grupos, né? E isso é perigoso, isso é bastante perigoso quando a gente pensa que só existem poucas pessoas que podem ter uma convivência mais íntima comigo e que o restante é meu inimigo, que o restante é alguém que eu tenho que concorrer, que eu tenho que passar para trás, né? Que tem que ficar atrás de mim, que tem que ficar à minha margem, né? É complicado isso. E onde nós vamos encontrar a coesão social? Volto a falar aqui dos clássicos das ciências sociais, o nosso grande Emile Durkheim, é no Estado e é principalmente no direito. É o direito que vai garantir isso. É o direito que vai garantir a convivência social. É o direito que vai garantir que os indivíduos que pensam de formas diferentes, seja por qualquer ideologia, seja ela política, seja ela religiosa, seja uma ideologia de vida, né, de espiritualidade, de vida, independente, os indivíduos, eles se agrupam em pensamentos diversos, eles criam grupos de pensamentos diversos e de atitude diversa, só que todos esses indivíduos, esses grupos, eles vivem juntos em uma mesma sociedade. E há necessidade de convivência, né? E essa convivência, ela parte da necessidade também de que a divergência seja aceita. A gente faz aquela pergunta, o que é democracia? Olha só que engraçado. Quando eu comecei o curso de Ciências Sociais em 2004, 2003, 2004, foi 2004. No meu primeiro período do curso de Ciências Sociais, meu professor de Ciência Política, né, Política 1, Teoria Política 1, professor Antônio Maciel, grande professor Antônio Maciel, ele fez essa pergunta para a gente e mandou a gente, nossa, eu tive que ler tanto para poder responder essa pergunta, eu fui lá no dicionário de política do Norberto Bobbio procurar a resposta para essa pergunta, e a pergunta era, o que é democracia? Né, essa foi a grande pergunta. E aí a gente volta nessa pergunta, né? O que é democracia? Democracia, tem gente que acredita que democracia seja a maioria sobre a minoria, né? Porque a gente pensa em eleições, né? Vamos votar aí, tem 10 candidatos a presidente da República, vamos votar aí, né? Quem compor maioria vence. Ou então quando a gente vai assistir lá nas reuniões ordinárias da Câmara Federal, do Senado Federal, né? Aí faz a pauta, monta a pauta e vai fazer para votação. Né? Então, a maioria vai ganhar, a maioria vence. Né? O que a maioria decidiu? Então, a gente tem essa ilusão de acreditar que democracia é sempre o poder da maioria, a maioria sobre a minoria. Só que esse é um triste engano. Né? Democracia não é isso. Óbvio que chega momentos em que precisamos tomar decisão. A decisão ela vai se dar a partir do voto, né? A partir da maioria, óbvio. Mas antes disso, né, é fundamental, qualquer ordem democrática, o diálogo, né? Todas as partes interessadas em qualquer que seja a discussão, elas se colocar em diálogo. Gente, o diálogo é o primeiro ato de qualquer conhecimento político que existe. Se vocês quiserem, a gente volta em Sócrates. Né? Vamos voltar em Sócrates. Né? Platão, Sócrates, lá na Grécia, 640 anos antes de Cristo. A gente volta lá, né? O diálogo platônico, que ele... Né? Tem gente que fala que é platônico ou é socrático. Né? Talvez fossem as mesmas pessoas, Sócrates e Platão. Né? O que é o diálogo em Sócrates? Né? Que método é esse? Né? O método de você caminhar. É o método onde você visualiza argumentações que parecem sólidas, estão sólidas, boa parte das pessoas se agarram à solicidez de alguns argumentos, dizem, olha, o mundo sempre foi assim, as coisas estão assim, se agarra a isso e é um discurso, e é válido, é um discurso válido. Sócrates vai chamar isso de tese. Né? A tese, qual que é a tese atual? Qual que é a vigência? O que está vigente? Né? Os tradicionais, os conservadores, eles sempre voltam a a tese, né, a defesa da tese. Mas sempre existem pensamentos diferentes, diversos, que tendem ou pensar na reestruturação daquela tese, ou mesmo na divergência total, né? Sócrates vai chamar isso de antítese, ou antitese. O mundo está em movimento, ele é dinâmico, né? Porque as pessoas estão sempre pensando, sempre teremos o pensamento conservador, sempre teremos um pensamento mais progressista. E, pois bem, os indivíduos dialogam.
eles dialogam para a formulação de uma síntese. O que é uma síntese? Não é necessariamente a tese e também não é necessariamente a antítese, pode ser algo novo. Pode ser a tese melhorada ou pode ser a antítese melhorada, mas é sempre algo novo. Né? O ato de fazer política é isso, é o ato de dialogar. Depois de discussão, depois de todas as partes serem envolvidas, depois de todas as partes terem a oportunidade de falar, né, e de convencer ou de ser convencido, há necessidade, né, de estar aberto ao convencimento também, enxergar a fala do outro com respeito, enxergar a fala do outro com legitimidade que o outro tem, independente se é um cientista, se é um professor, se é um idoso, se é a minha mãe, se é o meu pastor, se é o meu padre que está falando, enxergar a fala do outro com respeito que lhe deve, certo? E abrir a mente, né, para poder, não, peraí, eu estou entendendo o que você está dizendo, ou não estou entendendo, explica melhor para mim, né? E se formos por esse caminho, se for por aquele, e neste processo nós vamos criando entendimento, criando consenso. O consenso, como eu disse, é uma construção. É a necessidade de construir. E para construir, gente, é necessário trabalho, é necessário dinamismo, é necessário envolvimento entre todas as partes. É óbvio, chegamos a um momento em que talvez seja necessário, o consenso não seja construído e seja necessário votar. Ok, né? Façamos a votação. Há sistemas em que não aceita a votação. Algumas sociedades, né, eu já vi alguns antropólogos gostam de relatar, não aceitam a votação, né? É sempre o consenso. A gente se reúne e enquanto não houver consenso, a gente não sai daqui. É uma forma interessante de se pensar também, a forma de se construir o mundo, né? Porque aí haveria o esgotamento, né? O pensamento mais persistente acabaria vencendo. Bom, podemos pensar essa forma de nos organizarmos socialmente. Mas vejam, o que eu queria trazer para vocês tirar da cabeça, para quem talvez tivesse construído essa ideia, de que a política seja um demônio. Nós temos construído esse mito já há muito tempo, de que políticos são ruins. E a gente coloca todo mundo no mesmo saco. E eu sou muito adepto daquela filosofia que diz o seguinte, olha, se você pegar o homem mais santo do mundo, né, Mahatma Gandhi, não sei, a pessoa, o ser humano mais bondoso do mundo, Papa Francisco, não sei, Papa João Paulo II, né? Ele não era 100% bom. Ninguém é 100% bom, certo? E se ninguém consegue ser 100% bom, ora, então a recíproca é verdadeira. Não existe ninguém que seja 100% mal. Se você for na cadeia, pegar o prisioneiro mais violento que existe ali, certo? O cara mais, sei lá, o mais violento, o assassino, o estuprador, qualquer um daqueles que você pegar ali, já foi uma criança. Aquele indivíduo lá que assassinou, que matou, que estuprou, já foi um bebê. Um bebê que mamou, que sorriu, que sonhou, que brincou, certo? Dentro da discussão psicológica, psiquiátrica, como é que se constrói, né, os valores humanos, os significados, né, do que torna o indivíduo, às vezes, do ponto de vista sociológico, mais à margem, né, o marginal da convivência social. Mas, independente disso, precisamos pensar que todo mundo tem um quê de bom e um quê de ruim. Dentro de uma moral específica, que a gente coloca como para análise comparativa, há pessoas que se enquadram mais próximos dessa moral, é o que a gente chama de bom, e aquelas pessoas que se distanciam mais dessa moral, que a gente chama de ruim. Mas independente, ninguém está no centro da moralidade e ninguém está completamente à margem completa de qualquer moralidade, certo? E isso vale para o político, né? Todos os políticos, gente, eu sempre penso isso, sabe? Sempre existe uma intenção. Dentro da minha tese, né, que eu estou tentando construir, essa tese de doutorado, um dia vai sair essa porcaria, eu faço análise um pouco próxima do Weber, que tenta compreender os significados da ação política, de líderes políticos e do eleitor, né? Especificamente, eu tento compreender como que se constrói simbolicamente e racionalmente o voto entre trabalhadores rurais, né, no norte de Minas, é meu campo de estudo.
né? Como é que os indivíduos, como é que os trabalhadores rurais, eles se agregam em torno de pessoas que eles acreditam que possam representá-los na Câmara Federal, no Senado Federal, e como é que eles constroem o voto. E eu quero entender isso como que o indivíduo significa essas coisas. Né? É algo do indivíduo. Ele está significando a partir de valores que ele está construindo ao longo da vida dele, e, obviamente, existem as influências histórico-processuais, estruturais de uma determinada sociedade. Né? Mas fazendo uma transladação do meu objeto de pesquisa para esse panorama geral que nós estamos colocando aqui, eu sempre me pergunto, quando eu vejo qualquer ato político, seja lá do Rodrigo Maia, né, o presidente da Câmara, seja do presidente Jair Bolsonaro, seja do líder da oposição, né, qual é a intenção, qual que é o significado? Porque deve existir algum elemento, né, sempre existe algum elemento que aquele indivíduo acredita realmente que é o bom, que é o ideal, que é o natural, que é o justo. Esse sentimento de justiça individual, ele é bastante importante de ser pesquisado. Sempre há essa vontade. E quando nós nos referimos a políticos sempre dentro de uma mesma caixa, né, de vanguarda, são todos vagabundos, nós estamos esquecendo que nós somos políticos. Em uma democracia, todos nós estamos, a qualquer momento, podemos nos candidatar. Se você acha que a política é suja, né, e que se você está dizendo isso, que a política é suja e imunda, então é porque você está tomando um discurso de moralidade, dizendo, olha, eu, por exemplo, tenho uma moral tão intrínseca, eu guardo tanto, prezo tanto por uma moral, que eu enxergo os outros como sujos. Poxa, então se candidate. Né? Você pode. Ou você também não pode, se você não quiser, ninguém pode te obrigar também. Mas o que eu quero dizer é que todos nós temos essa visão, a visão de moralidade, a visão do que é bom, do que é ruim. Há necessidade, então, aí eu vou fechar minha fala já aqui, porque já deu tempo, há necessidade que eu vejo, não apenas no Brasil, mas em boa parte do mundo, quando a gente faz algumas discussões aí sobre teoria política contemporânea e sobre democracia, a gente sempre volta no tema da participação política. E especificamente no Brasil, eu acho que falta no brasileiro a participação política. Nós somos muito bons para poder meter o pau. Né? A gente vem para a rede social, a gente vai para o Twitter, vai para o Facebook, para o Instagram e desce a lenha. Falar mal é com a gente mesmo. Fazer memes, então, somos os campeões, né? E é super bacana, eu acho, sabe, eu me divirto demais com memes, eu acho de uma criatividade e de uma, sabe, de uma essência crítica gigante o meme. Amo, adoro os memes. Mas falta um pouco da participação nossa de decisão, né? As participações, por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa rápida de qualquer município aqui da Serra Geral, né? Você sabe o nome do conselho, dos conselheiros do conselho tutelar do seu município? Né? Quem são os grupos lá? Quando é que tem a reunião do Conselho Municipal de Saúde? Veja, eu estou falando dos conselhos municipais, não estou nem falando do estadual, nacional. Né? Nós não participamos. A associação de bairro. Alguém sabe onde fica a associação de bairro do seu bairro? Alguém sabe se no seu bairro existe uma associação de bairro? Partidos políticos, gente. Para mim, eu faço uma defesa, assim, quem discordar de mim, tá livre para discordar, a gente pode debater, mas eu faço uma defesa profunda dos partidos políticos. Eu acho que é o principal instrumento de participação política é o partido político. E veja, qualquer um pode se filiar a um partido político. E a filiação a um partido político não é se misturar com os sujos. A filiação ao partido político é você demonstrar interesse. Olha, eu me interesso pela vida pública do meu país, eu me interesso pela vida pública do meu estado, do meu município, certo? Existe um grupo específico, um partido específico, uma parte específica, né, que eu me identifico mais com aquela parte. Talvez não com as pessoas, porque talvez esteja lotado ali de pessoas que eu acredito que não sejam boas pessoas. Mas como é que a gente vai limpar isso? É indo lá e fazendo parte. É indo lá e dialogando, indo lá e colocando a cara a tapa, colocando o discurso a tapa, né, se participando das eleições internas, tomando parte das lideranças. O partido político é a instituição que tem mais poder de participação no país. Veja, com relação às infidelidades partidárias, um partido, ele discute aquilo que o vereador é obrigado a defender na Câmara. Porque quando o partido decide, né, e fecha, né, a gente vê às vezes no Congresso Nacional falando isso, o líder, né, de um partido específico vai lá e fala assim, olha,
o partido fechou questão. Então, todo mundo, o líder vai lá, né, falando, os filiados ao partido, os deputados parlamentares do partido tal, tem que votar sim a esse projeto de lei, ou tem que votar não. Né? E todo mundo tem que votar ali, porque senão ele está cometendo infidelidade partidária. O parlamentar, o eleito, ele está muito mais aquém do partido do que de seus eleitores. Óbvio que somos nós, eleitores, que elegemos o político, mas lá na instituição, na Câmara Municipal, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, lá ele tem que obedecer ao partido, certo? Porque trazemos essa indução de que nesse ideal de que todos os indivíduos de uma nação deveriam ser filiados a um partido político específico. Aquele partido que representa a sua classe, que representa os seus interesses de grupo, seus interesses de classe e por aí vai. Né? É nos colocarmos ao diálogo. Então, vou finalizar a minha fala, dizendo isso. Né? Estado e política, direito e política são, acredito que sejam moedas, sejam lados de uma mesma moeda, sejam inseparáveis. Qualquer tentativa de separar, qualquer discurso que tende a separar essas duas coisas, está agindo com abuso, né? Está tentando tomar para si essa instituição que é o direito, tomá-la para si e dizer que somente um grupo detém moralidade, né, para usufruto do direito que o outro grupo não tem. Poxa, se o direito por essência, o diálogo, né, então o direito é, por essência, política. O que falta ao brasileiro, o que eu acredito que falta ao brasileiro, é a participação política, é nos colocarmos, né, diante da sociedade para participar. E nós temos essa tendência de achar, né, como eu disse, o direito acaba sendo o muro das lamentações da contemporaneidade, de achar que o direito é formado por um grupo específico de pessoas, né? O Ministério Público, o promotor, o defensor público, o juiz. E aquelas pessoas ali são entidades sacras, né, que possuem uma moral quase que divina e que aquelas pessoas ali, elas carregam a justiça dentro de si. Gente, não é assim. Um juiz é um ser humano, um promotor é um ser humano, um defensor público é um ser humano. Né? Seres humanos são seres políticos. Se são seres políticos, são seres dotados de ideologia, sempre. Sempre serão dotados de ideologia, sempre terão visão de mundo. São seres humanos, passaram pelo mesmo processo de socialização que nós passamos. Né? São grupos específicos. Então, nós temos que enxergar o direito como um veículo importante, mas nós temos que dinamizar esse direito. O direito é dinamizado pela participação política. Veja, uma mesma moeda, direito e política, uma mesma moeda. Existem, sim, os profissionais que são especificamente do direito, o juiz, o advogado, o defensor público, o promotor e por aí vai. É um estamento, é uma classe específica. Eu acho que nunca serei... não posso nem sonhar em me tornar ministro do Supremo Tribunal Federal. Precisa ter conhecimento notório em direito. Eu não tenho. Eu sou sociólogo, gente. Minha vibe é outra. Tá? Mas não significa que eu não possa participar, que eu não possa discutir direito. Estou fazendo isso aqui com vocês. Né? Na academia, através das políticas públicas, através lá do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, através do sindicato, a parte do sindicato, a parte do partido político, a parte do Grêmio, a parte das ligas acadêmicas que nós temos aí. Vou parabenizar mais uma vez aqui, puxar saco da minha LADIC, né? Eu acho que falta isso, falta participação política, tá bom? Direito e política é uma coisa só, né? Só que nós precisamos enxergar essas duas coisas como paredes, como uma estrutura na qual nós estamos inseridos, não apenas nós que estamos dedicados ao estudo de direito, todos nós estamos inseridos nessa discussão, nessa ordem social, tá certo? Nós não podemos terceirizar este poder, nós não podemos terceirizar, não podemos esperar que o outro faça por nós, né? Todos nós precisamos fazer, precisamos criticar, precisamos refletir, precisamos nos colocar à disposição dessa participação. Tá bom? Então, assim, não sei se eu consegui alcançar a expectativa que vocês tinham com relação a essa live, né? É o que eu tinha para falar, tá bom? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Eu vou ver aqui se tem algum comentário, alguma coisa que vocês queiram colocar para a gente aqui que eu possa discutir, tá bom? Lembrando que daqui 20 minutinhos nós temos fórum, tá bom? Então nós temos que andar bem rápido, tá bom? Minha querida
Aldecida, me dá um resumão aí, o que o pessoal colocou aí, porque para eu ler tudo aqui vai ser difícil. O professor Fábio falou aqui, quando entramos no avião, torcemos pelo sucesso do piloto. Ok. O problema é que quando o avião está caindo e você não pode falar que está. É censurado por pessoas que entendem de avião menos que você. É isso, né? Vamos entender o seguinte, gente. Essa alegoria que você colocou, professor Fábio, ela é importante, porque no avião, né, eu sempre que eu faço viagens de avião, eu rezo bastante, sabe assim? Eu já tive fases aí um pouco mais não tão crente, mas é só eu entrar no avião que eu rezo de verdade. Por quê? Porque se der um pipoco no avião, eu não sei pilotar um avião. Eu não tenho condições, eu duvido que ali dentro daquele avião vai ter alguém, a não ser piloto e copiloto, que vão saber mexer com isso. Agora, no país, no município, não. Não é assim, não. Né? Discutir a ordem social, todos nós somos capazes de fazer isso. Então, se o prefeito está ruim, vamos tirar ele. Vamos mostrar para ele que está errado. Nós entendemos de vida social tal qual o prefeito, tal qual o vereador, tal qual o ministro do STF, tal qual o presidente da República. Né? Eu posso dizer para o presidente da República o que ele está fazendo de errado. Sim, eu posso. Você pode discordar de mim. Né? Isso é a participação política. Né? É o avião, ok, existe um indivíduo específico que está pilotando o avião naquele momento, mas não significa que todos nós não estejamos juntos. Né? A gente não está só na torcida. A gente tem que parar de pensar que eleição é só ir lá no dia, num dia específico de outubro, de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos, e apertar a teclinha verde e torcer pelo sucesso. A gente tem que parar de pensar nisso. Né? A coisa tem que ser feita. Né? Uma política, ela é feita de situação e de oposição. Tem que ter as duas coisas. A oposição cumpre um papel fantástico, independente se a oposição ela é de direita ou se ela é de esquerda. Mas a oposição sempre cumpre um papel fantástico, que é disso, apontar os erros, apontar os caminhos, apontar outras alternativas, apontar outros ideais, e é necessário que a sociedade esteja inflamada nisso, inflamada nesse quê de participação, certo? Dizer o seguinte, olha, estou para participar, estou pronto para a participação. Mas a participação de verdade, gente, não é só ir lá para o Facebook, detonar, né, e botar o clean na cara e falar assim, lacrei. Não pode ser só aí, tá bom? Vamos lá. Tem alguma pergunta da Luciana? A Luciana fez uma pergunta? Qual foi a pergunta que ela fez, Aldecida? Acima do comentário do professor Fábio, deixa eu ver aqui. Acima do comentário do professor Fábio. Esse modelo de democracia brasileira também é visto em outros países? Então, no Brasil, o Brasil é um dos países que está entrando na ordem do dia como um país de, como é que eu vou dizer, de tradição democrática. Estamos começando, né, talvez galgando pegar esse título agora, porque estamos aí há 34, né, vamos para 35 anos ininterruptos, 33, 34, né? 34 anos ininterruptos de democracia, né? Mas se a gente for olhar o tamanho da história do Brasil, é muito pouco tempo. Nós não temos, eu não sou daqueles que afirmam que o Brasil possui uma tradição democrática. Né? Sobretudo, assim, pegando só o período de República do Brasil, de 889 para hoje, né, nós temos uma tradição militarista, assim. Né? A proclamação da República foi feita por entidades militares, positivistas, né? Nós sempre tivemos a participação militar, né? O próprio, quando saímos da República Velha para o Estado Novo com o Getúlio Vargas, foi pegando em armas, né? E depois 64, e agora temos aí um movimento e pedindo de novo intervenção militar de novo. A nossa tradição é uma tradição autoritarista, na verdade. Estamos tentando construir aí entre os indivíduos com esses veículos de participação um modelo de democracia. Eu acho que isso está em construção ainda, professor. No Brasil. Outros países detêm mais, sabe? Sobretudo os países, alguns países europeus, Estados Unidos, alguns países que detêm, né? O Alexis de Tocqueville vai dizer isso, vai sair da França no século XVII, século XVIII, aliás, e vai chegar nos Estados Unidos e vai dizer, olha, aqui é a verdadeira democracia. Eu tenho as minhas dúvidas com relação ao modelo democrático dos Estados Unidos, não vou entrar nessa discussão aqui agora, mas, sobretudo na América Latina, se você está dizendo assim, né, se é visto aos países, talvez na América Latina como um todo, a gente esteja construindo juntos um modelo de democracia latino-americano.
certo? No Chile, na Argentina, talvez a gente tenha no Paraguai é importante, talvez a gente esteja construindo algo um pouco parecido, né? Estamos aí a passos e tropeços construindo o mesmo modelo de democracia, mas é algo que está na pauta, eu acho que é algo que está na pauta ainda no Brasil. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Luciano. Mais alguém aqui? A Adria fez uma colocação aqui. A participação política é fundamental nesses tempos de hoje. Eu concordo com você, Adria. Né? A participação política, agora qual participação? Precisamos qualificar essa participação, né? Não é só a participação do discurso, do WhatsApp, eu acho que faltam instituições, organismos de participação. No Brasil é o que nós mais temos, sobretudo a partir de 1990, nós construímos muitos organismos, são diversas as associações, os conselhos de profissionais cumprem um papel fundamental, sabe, como temos, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho, o CREA, né, dos engenheiros, o Conselho Federal aí de Nutrição e por aí vai. A minha profissão, infelizmente, não possui um conselho. Há uma discussão aí sobre a necessidade ou não. Os sindicatos, né, associações de bairro, conselhos municipais e por aí vai. Organismos de participação é o que não falta no Brasil. O que falta é o interesse do brasileiro de participar. Essa falta de interesse, eu até concordo com algumas análises que diz que o brasileiro, primeiro, tem uma tradição pouco democrática, nós temos uma tradição autoritarista, e por causa dessa tradição autoritarista, a gente acaba se submetendo, né, à paróquia, como diria o Almond Verbo lá, nós temos uma tradição paroquial, que a gente se submete lá ao mandatário, né, e o que ele decidir tá bom para mim, né, e ao mesmo tempo o brasileiro também tem pouca oportunidade, teve, né, ao longo de muito tempo, pouca oportunidade de participação, sobretudo as classes mais pobres, né, que primeiro que não tem aquele capital cultural que eu disse no início, né, lhes falta, e também a oportunidade, porque trabalha, né, mais de 8 horas por dia, 12 horas por dia, sobretudo a mulher que tem jornadas duplas, triplas de trabalho, às vezes fica difícil você participar disso, né, no Brasil é um pouco difícil essa questão, mas ainda assim, eu acho que é a necessidade de engajamento em organismos de participação, eu acho que falta isso, e eu acho que nesse processo de democratização, não apenas do ensino do direito, mas do direito como um todo, eu acho que parte dessa democratização é isso, né? É uma alfabetização política, apresentar aos indivíduos as letras da participação política, as letras da lei, as letras do direito, né? Ninguém aprende a ler e escrever se não conhecer o alfabeto, se não conhecer os números, né? Ninguém aprende sobre direito se não for lhes apresentado os seus direitos, as suas obrigações, os seus deveres, os princípios disso. Ninguém aprende a participar politicamente se não for, né, conhecendo, tendo esse artefato, esse repertório, né, de instrumentos de participação. Ninguém acorda hoje e fala assim, a partir de amanhã eu vou participar da política. É um processo que a gente tem que ser levado a fazer. E esses fóruns, gente, aqui na academia, são momentos ímpares, sabe, de participação. Quando a gente abre um espaço como esse aqui para poder dialogar, né, abre a fala e as pessoas vão lá e falam o que pensam, né, eu acho bastante importante. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Eu acho que não, né? Tem mais alguém que colocou alguma coisa aí para cima? Eu vou passar aqui rapidamente os olhos. Se não tiver, gente, aí eu vou encerrar. Os professores querem falar alguma coisa? Professor Fábio, professor Anselmo, a professora Eide, tô vendo aí. Mais alguém, gente? Quer fazer alguma coisa? Eu não tô com pressa, não, tá bom? Eu tô adorando estar aqui. Vai cair o quê, gente? Vai cair a laje, é verdade. Bom, pessoal, acho que são só 50 minutos, é isso mesmo. Vai cair aqui, então, a nossa apresentação. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês, tá bom? Pela paciência, pela participação. Agradecer de forma especial a Delcida, tá bom? Ao professor Fábio, ao professor Wellen, nas pessoas pelas quais eu agradeço os demais professores e os alunos que estão aqui, tá bom? Um abraço para vocês, é sempre um prazer gigante falar com vocês, certo? Eu estou apaixonado com a Favenorte e com as minhas turmas, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e vão participar, gente. E tem fórum daqui a pouquinho, vão lá pro fórum, tá bom? Tchau pra vocês.